Voltando aqui também à análise do tabuleiro geopolítico internacional, pessoal, olhando um pouco aqui para o nosso hemisfério, né? Os Estados Unidos, como vocês acompanharam, né, haviam enviado há mais de uma semana vários navios militares, porta-aviões, um submarino nuclear para a costa da Venezuela, ou ali nas imediações da zona marítima da Venezuela. Agora, nesse meio tempo, o navio foi, voltou e agora está indo de novo. Isso porque também deu, enfim, talvez o tempo não ajudou muito ali nos mar revolto, ali no próprio Mar do Caribe e também no Atlântico como um todo. Minha diretora, Lina, podemos trazer o nosso próximo colaborador? Por que não? Eliseu Caetano, ninguém melhor que Eliseu Caetano, está conosco diretamente da Flórida, vai poder trazer aqui o contexto. Por que essa demora para a chegada dos americanos, hein? As águas caribenhas. Conta pra gente. Salve, salve, André Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show. A gente chega ao vivo direto dos Estados Unidos para explicar melhor esse vai e vem da frota militar dos Estados Unidos, que elevam e depois abaixam a temperatura com relação Estados Unidos e Venezuela. Então vamos lá, vamos por etapas. Vamos começar pelo início, como diria minha avó Dona Arlete lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tudo começou quando os Estados Unidos conseguiram fazer com que organizações criminosas de diversos países da América Latina e da América Central se tornassem organizações terroristas. Essa mudança de nomenclatura permitiu que os Estados Unidos se colocasse à disposição de fazer algumas operações contra o narcotráfico nesses países, mesmo que sem a autorização dos líderes dessas localizações, dessas localidades, melhor dizendo. E aí o que aconteceu? Primeiro país a receber aí um reforço no patrulhamento antidrogas escolhido foi a Venezuela, que é liderada já há alguns anos por Nicolás Maduro. Claro que o regime de Maduro se colocou contra essa situação, mas o Washington não voltou atrás na decisão e enviou na semana passada 3 navios, porta-aviões, submarinos nucleares para o mar internacional, próximo ali ao mar territorial da Venezuela, próximo à costa da Venezuela. Eles não chegaram a entrar na Venezuela, eles ficaram em águas internacionais. Com a passagem do furacão Erin, que foi um furacão que subiu muito rapidamente de categoria da A1 para 5, que é a máxima, o governo americano decidiu convocar todo esse artefato militar de volta para cá, para os Estados Unidos. Mais de 4.500 militares estavam fazendo parte dessa operação, cerca de 2.200 fuzileiros navais. Voltaram todos para a base aqui no estado da Virgínia, para a base naval. E aí, como o tempo aqui melhorou, perdão, o que o governo americano fez? Mandou todo mundo de volta para a costa da Venezuela. Aliás, devem estar chegando lá nas próximas horas com reforço. E aí, por que eu digo com reforço, Marinho? Porque além de todo esse aparato que a gente já vem comentando aqui há alguns dias, mais de 3 navios, submarinos nucleares, porta-aviões, mais de 4.500 militares, outros navios e outros submarinos estão sendo anexados, estão indo para lá para reforçar esse patrulhamento, entre aspas, antidrogas no mar internacional, em águas internacionais perto da Venezuela. Os Estados Unidos ainda não afirmam se vão ou não vão realizar algum tipo de invasão ou ataque, seja por terra, ar ou mar. Mas há, obviamente, uma grande expectativa e um medo lá na Venezuela de que isso aconteça, tanto que eles já até reforçaram ali a fronteira, o policiamento, né, na fronteira com a Colômbia, com cerca de 15 mil homens, Marinho. É isso aí, eu imagino que, enfim, é raro a gente ver talvez uma intervenção bélica, militar, concreta, física, vindo ali rumo ao nosso continente. O pessoal já fica todo estremecido, achando que é o fim do mundo. Com certeza está uma turbulência instalada cada vez mais dentro da Venezuela, que já era, enfim, uma paranoia completamente ali entranhada no Palácio Miraflores, ali em Caracas. Agora, o importante é a gente também lembrar à nossa audiência que isso aqui é guerra de verdade, não é Call of Duty, não é videogame. Então, realmente pode ter um custo humano e tem também toda uma estratégia militar que a gente vai seguir acompanhando. Agora, Eliseu, o fato é que a Venezuela está afirmando que os navios chegam na semana que vem e já se antecipando foi pedir ajuda, foi pedir arrego ali na ONU, pelo visto, contra essa escalada das tensões na região. É por aí?
Exatamente, Marinho. Por conta da escalada das tensões envolvendo Estados Unidos e Venezuela, por quê? Porque o governo americano enviou e voltou com esses navios. Teve esse vai e vem, né? Isso deu tempo para que Nicolás Maduro se organizasse o regime dele em termos de defesa. Ele fez uma convocação nesse final de semana, que a gente acompanhou aqui no plantão do jornalismo da Jovem Pan, convocando mais de 4 milhões de camponeses, homens, adolescentes e até mulheres. Quem quisesse ir lá e se colocar à disposição para servir na milícia venezuelana, pôde fazer durante esse final de semana. Não temos ainda o número exato de quantas pessoas se alistaram nessa milícia. Ele disse, Nicolás Maduro, 4 milhões e meio era a expectativa dele e do regime dele ali de angariar apoio popular, distribuindo ali rifles e tudo mais para a defesa, né? Segundo ele, a defesa da soberania venezuelana. Só que isso também irritou a Casa Branca e por isso esse reforço que a gente estava falando. Mais 3 navios, mais submarinos, inclusive um submarino nuclear. E aí, por causa disso, o Ivan foi lá. O Ivan é um chanceler da Venezuela e ele fica baseado aqui nos Estados Unidos. E ele foi até a ONU ontem conversar sobre essa questão da tensão diplomática entre os dois países. O nome dele é Ivan Gil e ele apresentou à ONU um pedido formal de apoio diante aí dessa movimentação militar norte-americana lá no Mar do Caribe. E aí ele está dizendo o seguinte: é sim um medo da Venezuela de uma intervenção militar americana, mas ele também disse que isso viola o Tratado de Tlatelolco, que foi assinado, Marinho, em 1967 e que estabelece a América Latina e o Caribe como zona livre de armas nucleares. E ele disse que a Venezuela está diante de um desrespeito inaceitável ao direito internacional. Ele teve uma conversa, inclusive, com o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, foi pedir ajuda. Resta saber se a Casa Branca ouve a ONU, né? Porque as relações ali, Estados Unidos e ONU, também andam bem turbulentas nesses últimos meses. Marinho. Uma coisa é o povo venezuelano, o bravo povo venezuelano, passando todo o sufoco e o drama humanitário que eles passam há tanto tempo. Outros são os capangas e o líder do narcoterrorismo ali instalado por Nicolás Maduro e tudo o que ele representa, né? Então, sinceramente, a Venezuela de Maduro pedir arrego na ONU é quase o maníaco do parque pedir benefícios da Lei Maria da Penha. Então, sinceramente, não se sustenta e realmente parece que os dias deles estão contados. Obrigado, Eliseu, pela participação. Impressionante, né? Agora, enfim, ninguém vai dar um ponto sem nó, ainda mais porque já há estimativas que essa operação Fernando Fonseca já está quase na casa de $1 bilhão, ou seja, operações militares de larga escala não são videogame, não são coisas do dia para a noite, então também não são jogos de tabuleiro, né? O pessoal precisa entender isso. É verdade. Tudo na política tem o que está sendo dito como discurso e tem o que tem as intenções por trás, né? Nesse caso, o discurso que é muito digno, que é combate às drogas, que assola tanto o país de segundo mundo, de terceiro mundo, como países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, é uma causa nobre. Mas a gente sabe que por trás disso também, o Trump ele está empreendendo uma guerra contra ameaças externas aos Estados Unidos. Ele tem uma política do America First e tudo que ele vê como uma ameaça aos Estados Unidos, ele parte para cima. É algo que insufla a base dele, que agrada aos eleitores dele e ao americano como um todo, que é um povo muito patriota. Então eu vejo esse movimento dele como uma posição firme dele contra as drogas, mas também como uma posição firme dele contra ameaças externas, o que acaba também por aumentar a popularidade dele dentro do país. Mas é difícil sustentar que a Venezuela represente uma ameaça aos Estados Unidos, né? No sentido de que, ninguém em sã consciência imagina que o exército venezuelano vá fazer alguma coisa contra os Estados Unidos. E aí, quando o critério é... A Venezuela só ganha dos Estados Unidos no Miss Universo. Pois no Miss Universo eles são imbatíveis. Acho que nem no beisebol, né? Não. E quando a gente pensa no critério do descontrole da situação das drogas, vale lembrar a Colômbia, por exemplo, semana passada teve 18 mortos numa operação atribuída a dissidentes das Farc. Então, é aquela história, se for para ser polícia do mundo todo,
o critério vai ficar sempre difícil. Então, eu não sei até que ponto vai ter algo concreto a partir dessa viagem dos navios americanos. Vale lembrar, eles já vieram, voltaram, agora estão vindo de novo e talvez voltem. Não sei se vão fazer uma operação, uma invasão da Venezuela. Vão para os Estados Unidos, né? Isso daí é fato. Então, mas da Colômbia também e de todo... Eu acho que não é uma guerra do Trump contra a Venezuela em si, mas sim por ser uma rota ali muito importante do narcotráfico, que é uma questão da campanha, como o Fernando aqui colocou, como o Trump colocou na sua campanha que ele ia rechaçar e extirpar toda a forma ali de traficância, e é uma rota que atrapalha a entrada, na verdade, atrapalha não, né? É facilitada com a entrada nos Estados Unidos, e inclusive é uma informação importante que o Eliseu trouxe, que estava em águas internacionais. O que isso representa? Águas internacionais não é de nenhum território nem de outro, vale a bandeira do navio. Então, eu não vejo ali uma problemática com relação a ele ir e vir, porque ele teria essa liberdade de fazê-lo, e se for para poder garantir ali, de alguma forma, os Estados Unidos, a segurança dos Estados Unidos com relação ao enfrentamento, né, que na verdade nós temos várias convenções de enfrentamento ao tráfico de drogas. Então, se isso é feito neste cenário, que eu acho que eu não vejo também problemática, acho até que é válida, né, essa inserção aí dos navios indo e voltando nessas águas internacionais. Eu só não sei se é efetiva, né? Sim. No sentido de que o mercado ilegal, ele se adapta. Então, se você está com uma frota de navios numa determinada rota, ele vai para outra, né? O que acaba acontecendo é isso. Então, acaba, na minha visão, sendo muitas vezes um exercício de enxugar gelo, né? Sim, eu acho que ele coloca isso para poder falar pro narcotráfico, eu tô aqui, mas se você for ver efetividade, mano, realmente ele vai migrando. Então, se tá o navio daqui, ele manda pro outro lado. Mas eu acho que o método preventivo, ele é válido em todo e qualquer crime. Não seria diferente se a gente for falar da narcotraficância, que é um dos crimes mais rentáveis ali do mundo, né? Enfim. Lembrando que o cartel dos sóis, o cartel de Los Soles, é o braço ali logístico para infectar o território americano com todo esse fluxo bizarro de entorpecentes e quase que destruindo ali várias comunidades americanas por dentro. O próprio Tren de Aragua também tem células em Nova York, em Los Angeles, em Dallas, em Houston, então vem causando vários problemas ali a nível social para os americanos há muito, muito tempo. Então, acho que nesse sentido, acho que tem uma justificativa ali e o senso de urgência que é causado pela forma cúmplice, né, que o próprio Nicolás Maduro vem arquitetando isso por trás. Exato. Só um breve... Eu vou com o teu complemento, Fernando Fonseca, mas também, engajando a nossa audiência, o Pancho Villa disse que é isso mesmo, tem que partir para cima do narcotráfico e resolver essa parada. Vamos lá. Há um ponto até maior geopolítico para se fazer nesse cenário. Não vamos esquecer que a Venezuela é um regime fechado, ditatorial, que tem uma enorme afinidade com países semelhantes como Rússia, China, Irã. A Venezuela vende muito petróleo para a China, é um grande parceiro comercial da China. A Rússia tem empresas que exploram petróleo na Venezuela. Então, isso talvez não esteja tão claro ainda nesse momento, mas vai se tornar mais claro ao longo dos próximos anos, é que está existindo uma divisão entre dois eixos no globo, quase como se fosse uma nova Guerra Fria. Você vai ver países de regimes abertos, democráticos, como Estados Unidos, Europa e outros países, de um lado, e outros países de regimes mais fechados, autocráticos, como China, Rússia, Irã, a própria Venezuela. E o Trump já se colocou como uma liderança forte, enfática desse grupo mais do Ocidente, vamos assim dizer, contra esse outro grupo. Então, todo mundo que estiver se aproximando a esse outro grupo vai sofrer sanções ou até ações, sejam elas mais figurativas ou mais ostensivas, como essa da Venezuela, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sob o Trump, eles estão tentando retomar aquela hegemonia e aquele papel realmente de polícia e delegado do mundo. É isso aí, pessoal. Quando um governo vira um cartel, aí realmente o narcotráfico começa a desconhecer fronteiras e atravessar e atropelar tudo que vê pela frente, infectando milhões e milhões de pessoas. E agora o Trump dando a única forma de conter isso, talvez seja realmente com lei, com força, realmente de forma resoluta e, por que não, com o porrete, né?